Neste ano, completa-se 50 anos de um dos momentos mais controversos da política dos Estados Unidos, a renúncia de Richard Nixon em 9 de agosto de 1974. Isso ocorreu após 2 anos de investigações daquilo que ficaria conhecido como o caso Watergate, que acabou por se tornar um caso paradigmático de corrupção no governo americano e tem até hoje muitos de seus detalhes como um mistério. Ele estourou quando 5 homens foram presos tentando invadir a sede do Partido Democrata com o intuito de plantar escutas telefônicas. O caso levou 2 jornalistas do The Washington Post, Carl Bernstein e Bob Woodward, a investigarem mais detalhes a seu respeito. Um informante do FBI, conhecido como Garganta Profunda, auxiliou os 2 jornalistas na investigação, sendo descoberto que o presidente sabia da espionagem. O líder máximo do país passou a ser investigado pelo FBI, e as descobertas de que ele tentou obstruir a investigação colocaram-no em uma situação de sofrer impeachment. Nixon, no entanto, renunciou à presidência em agosto de 1974. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. Watergate foi um escândalo político que abalou a política norte-americana no começo da década de 1970, resultando no fim do governo de Richard Nixon. Tudo se iniciou quando 5 homens foram presos ao tentar invadir a sede do Partido Democrata em Washington em 1972. Logo, foi descoberto um esquema de espionagem ligado ao presidente Nixon. As denúncias contra Nixon foram noticiadas pela imprensa, com destaque para a cobertura de 2 jornalistas do The Washington Post. Quando se descobriu que Nixon tinha agido propositalmente para obstruir as investigações promovidas pelo FBI, foi aberto um processo de impeachment que resultou na sua renúncia em 1974. A ação de prisão foi realizada pela polícia local. Tudo aconteceu durante as rondas de rotina realizadas pelo guarda Frank Wills. Ele passava pelos corredores do prédio quando identificou que uma porta possuía uma fita para impedir que fosse trancada. Ele retirou a fita e seguiu sua ronda, mas quando retornou ao local, percebeu que a fita havia sido novamente colocada. Ele desconfiou da situação e em seguida chamou a polícia, que realizou a prisão de 5 homens: Frank Sturgis, Virgílio Gonzalez, Bernard Becker, James McCord e Eugênio Martinez. Esses homens estavam em posse de quantias em dinheiro e instrumentos para realizar a instalação de escutas telefônicas. O caso ganhou proporções quando começou a ser investigado por 2 jornalistas do The Washington Post, Bob Woodward e Carl Bernstein. Eles realizaram uma cobertura investigativa que contou com o envolvimento de um informante secreto, o qual foi nomeado na época de Garganta Profunda. Esse informante confirmava ou negava as informações obtidas pelos 2 durante o curso da investigação. Quando a polícia começou a apurar o caso, logo foi identificado que o dinheiro na posse dos homens presos tinha sido obtido pelo Comitê de Reeleição do Presidente, o CREP, comitê que trabalhava para garantir a reeleição do então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. Com o tempo, também foi descoberto que o CREP havia realizado um depósito de $25 mil na conta de Bernard Becker, um dos homens presos durante a investigação do Watergate. O propósito dessa invasão, como já dito, tinha relação com ações de espionagens. Os 5 homens faziam parte de um grupo conhecido como os Encanadores, que realizava ações do tipo para o governo Nixon. No dia em que foram presos, eles pretendiam consertar uma escuta que tinha sido instalada em 28 de maio de 1972. Essa, portanto, não foi a primeira invasão ao escritório do Partido Democrata.
Ela foi realizada porque o governo Nixon tinha interesse em adquirir informações dos democratas a respeito dos possíveis adversários da eleição presidencial de 1972. Essas apurações foram realizadas tanto pelos dois jornalistas citados como pela Agência de Investigação dos Estados Unidos, o FBI. No curso da investigação, foi descoberto que Nixon tinha gravações sobre todas as conversas e reuniões realizadas no Salão Oval da Casa Branca. Por força da justiça, ele foi obrigado a entregar as gravações, nas quais foi possível identificar que ele tinha deliberadamente tentado atrapalhar as investigações do caso Watergate. Essa descoberta deu início a um processo de impeachment contra Nixon, que perdeu o apoio político dos republicanos, partido que o elegeu. Tudo isso aconteceu entre 1972 e 1974. Nesse último ano, ele já gozava de seu segundo mandato, pois tinha vencido confortavelmente a eleição de 1972. Percebendo-se isolado, Nixon decidiu renunciar em 8 de agosto de 1974. Sua renúncia somente foi oficializada no dia seguinte, dia 9 de agosto. A espionagem foi a forma que Nixon encontrou para neutralizar seus adversários políticos. O presidente tinha uma visão deturbada da política e enxergava seus opositores e a imprensa como inimigos. Como ele imaginava estar numa guerra, acreditava que tudo era válido para permanecer no poder. Ações desse tipo começaram a ser realizadas pela administração de Nixon depois que documentos confidenciais do governo foram vazados em 1971. Esse caso ficou conhecido como Pentagon Papers e envolveu um analista militar chamado Daniel Ellsberg, o The New York Times e o governo de Nixon. Nesse caso, foram vazados documentos que relataram detalhes da ação do governo norte-americano no Vietnã em 1947. Esses documentos chamaram a atenção do público justamente porque os Estados Unidos estavam metidos na guerra do Vietnã naquele momento. O governo Nixon não foi comprometido, mas temia que novos vazamentos acontecessem. Para impedir que isso se repetisse, a administração Nixon conduziu a criação de um grupo voltado para o monitoramento dos opositores do governo e para a obtenção de informações privilegiadas. Não se sabe ao certo quantas ações de espionagem esse grupo fez, mas sabe-se que eles receberam financiamento do CREP. Entre os membros do grupo estava Howard Hunt e Gordon Liddy, responsáveis pela coordenação do grupo de espionagem. Os dois também faziam parte do CREP e fizeram parte do governo Nixon. A investigação conduzida pelo FBI aconteceu entre 1972 e 1974. Durante esse período, quanto mais a investigação avançava, mais pessoas ligadas diretamente ao governo de Nixon ficavam comprometidas. Com o tempo, as ligações entre o presidente e a invasão do escritório democrata tornaram-se claras. Os homens presos durante a invasão do Watergate foram julgados em janeiro de 1973. Nos meses seguintes, foi inaugurado um inquérito para que o Senado averiguasse o caso. Membros do governo pediram demissão e as famosas gravações de Nixon foram descobertas. Como ficou isolado politicamente, Nixon decidiu renunciar à presidência. Ele foi o único presidente norte-americano na história que renunciou. O vice-presidente Gerald Ford assumiu a presidência e em setembro de 1974 anistiou Nixon de qualquer crime cometido durante a sua administração. Somente em 2005 foi descoberta a identidade do informante dos jornalistas responsáveis pela consagrada investigação do caso. O Garganta Profunda era, na verdade, William Markfeld, na época o vice-presidente do FBI.